a maioria das pessoas geralmente não consegue, nem por um instante, libertar-se das restrições impostas pelos outros ao seu redor, nem ignorar a necessidade de sua aprovação. Desde o momento em que começam a compreender os sorrisos e as expressões de desaprovação de seus pais, elas precisam do constante aval dos demais, até mesmo de estranhos. Essas pessoas avaliam seu valor com base apenas na opinião alheia. Richard Taylor, em seu livro Restaurando o Orgulho, menciona que a maioria de nós se preocupa excessivamente com o que os outros pensam de nós. Valorizamos demasiadamente a aprovação social e temos um medo irracional de sermos desaprovados, criticados e rejeitados. Em vez de seguirmos um caminho de vida que esteja alinhado com nossos talentos, habilidades e desejos, acabamos nos conformando com os desejos e expectativas dos outros. Alguns de nós até desistem de nossos sonhos por medo de serem julgados caso os persigamos. Neste vídeo, vamos explorar como podemos reduzir a necessidade excessiva de aprovação social e superar o medo paralisante da desaprovação. Epicuro, citado por Sêneca em suas epístolas, afirmou: "Nunca desejei satisfazer a multidão, pelo que sei, eles não aprovam, e o que eles aprovam, eu não sei." Um primeiro passo útil para desenvolver uma atitude mais saudável em relação às opiniões alheias é refletir sobre o caráter das pessoas cuja aprovação buscamos. Essas pessoas são dignas de nosso respeito e admiração? Elas estão florescendo e evoluindo, ou estão estagnadas? Elas possuem mentes corajosas, independentes e curiosas, capazes de buscar a verdade e formar e expressar suas próprias opiniões? Ou são apenas conformistas covardes, que aceitam e reproduzem acriticamente tudo o que é dito pelas principais notícias, celebridades, personalidades das redes sociais e políticos? Se uma pessoa não nos impressiona, por que deveríamos nos importar se nosso estilo de vida impressiona? Sêneca, em suas epístolas, também perguntou: por que você se agrada com elogios daqueles a quem você mesmo não elogia? E Arthur Schopenhauer ecoou essa ideia ao afirmar: o que se passa na consciência dos outros é, como tal, indiferente para nós, e, com o tempo, nos tornamos verdadeiramente indiferentes a isso, quando percebemos o quão superficiais e fúteis são os pensamentos da maioria das pessoas, quão limitadas são suas ideias, quão mesquinhos são seus sentimentos, quão perversas são suas opiniões e quanta ignorância está contida na maioria delas. Condicionarmos a ser indiferentes à aprovação de um único indivíduo é uma coisa, mas quando estamos diante de um grupo ou multidão, a necessidade de aprovação pode ser especialmente forte, às vezes manifestando-se como ansiedade social que prejudica nossa capacidade de florescer. Ao fazer um discurso ou uma apresentação, ficamos tensos e nervosos, incapazes de mostrar o melhor de nós mesmos. Em situações sociais, ficamos desconfortavelmente autoconscientes, incapazes de agir com naturalidade espontânea. E o pior de tudo, a ansiedade social decorrente da necessidade excessiva de aprovação de grupos nos impede de seguir nossa própria consciência, mesmo quando sabemos que o que estamos dizendo ou fazendo está errado. Timidamente, seguimos a multidão. Segundo o filósofo estoico Epicteto, para controlar essa ansiedade social, devemos refletir sobre a natureza de uma multidão. Pois, como Epicteto afirmou sobre uma pessoa ansiosa socialmente, ela não sabe o que é uma multidão, ou o aplauso de uma multidão, que o elogio da massa de pessoas é, e qual é o valor disso na vida. São coisas que ela não sabe e nunca estudou. Por isso, ela está fadada a tremer e empalidecer. A maioria das pessoas encara uma multidão como uma entidade em si, e naturalmente se sentem intimidadas por sua presença. No entanto, na realidade, uma multidão não passa de uma coleção de indivíduos reunidos em um local ou unidos por um sentimento comum. Quando estamos diante de uma multidão, se nos treinarmos para ver e nos relacionar com os indivíduos individualmente,
e não com a multidão como um todo, torna-se muito mais fácil diminuir a necessidade ansiosa de aprovação. Assim como devemos ser indiferentes à aprovação de um único indivíduo que não respeitamos, o mesmo se aplica a uma coleção de indivíduos reunidos. Cícero, o filósofo e estadista romano, escreveu: "O que poderia ser mais absurdo do que supor que as mesmas pessoas ignorantes e comuns que você despreza, quando tomadas uma por uma, têm maior importância quando consideradas em conjunto? Em alguns casos, porém, um grupo ou multidão é composto por indivíduos com mentes impressionantes e caracteres admiráveis. No entanto, mesmo nessas situações, o que esses indivíduos pensam de nós não está sob nosso controle, portanto, não deve ser motivo de preocupação. Tudo o que podemos fazer é agir com integridade e evitar fazer coisas que mereçam desprezo, aceitando graciosamente qualquer opinião que eles possam formar sobre nós. Além de moderar nossa necessidade de aprovação social, superar o medo da desaprovação, do ridículo e da rejeição também promove uma vida mais plena. Precisamos ser capazes de manter um estado de calma indiferença quando somos alvo do desprezo alheio, seja online ou no mundo real. Epicteto alertou que, quando somos alvo de desprezo, o primeiro passo é pausar e permitir-nos respirar antes de reagir, pois reações imediatas e reflexas costumam ser autodestrutivas. Se tomarmos um momento para nos recompor, seremos livres para escolher uma resposta adequada à situação. Epicteto também observou: lembre-se de que você não é insultado pela pessoa que o agride ou abusa, mas sim pela sua opinião de que essas coisas são insultos. Portanto, sempre que alguém o provocar, tente, acima de tudo, não se deixar levar pela impressão, pois, se você adiar as coisas e ganhar tempo para pensar, será mais fácil manter o controle sobre si mesmo. Uma das formas mais poderosas de responder a insultos ou ridículo é ouvir como uma pedra. Isso implica em não reagir de forma alguma. Deixamos as palavras caírem em ouvidos surdos, cuidamos de nossos próprios assuntos e fingimos que a outra pessoa não existe. Essa resposta é eficaz por dois motivos. Em primeiro lugar, quando alguém nos insulta ou ridiculariza, uma das coisas que eles desejam é provocar uma reação. Eles querem sentir que suas palavras têm poder sobre nós. Ao ouvir como uma pedra, recusamos a satisfazer seu desejo de poder e mostramos a eles, sem fazer nada, que suas provocações são mesquinhas e incapazes de nos afetar. Em segundo lugar, como nossos pensamentos e emoções são influenciados por nossas ações, ao reagir como uma pedra, nos tornamos internamente tão indiferentes quanto uma pedra. Sêneca, em Da Ira, observou: é a marca de uma grande mente elevar-se acima dos insultos. A forma mais humilhante de vingança é tratar o seu agressor como se ele não fosse digno de ser vingado. Os grandes e nobres são aqueles que, como uma fera imponente, ouvem impassíveis os latidos dos cães pequenos. Epicteto também explicou o que significa ser abusado. Aproxime-se de uma pedra e submeta a abusos. Que efeito você causará? Bem, então, se você ouvir como uma pedra, o que aquele que o insulta será capaz de alcançar? Outra estratégia é responder ao desprezo com humor. O humor alivia a tensão da situação, mostra a outra pessoa que não vamos nos rebaixar ao nível dela e responder à sua maldade da mesma forma, nem alimentar as chamas de sua raiva. Uma observação espirituosa pode até transformar um inimigo em amigo. Mas, talvez o mais importante, o humor gera poder, pois é uma marca de poderosos se divertirem com aqueles que os maltratam. Sêneca observou: alguns se ofendem quando um barbeiro os empurra, e eles veem insulto na grosseria de um porteiro, na arrogância de um atendente, na altivez de um criado. Que riso tais coisas deveriam despertar! Com que satisfação nossa mente deve estar cheia quando contrastamos nossa própria paz de espírito com a inquietação em que os outros tropeçam.
O filósofo Diógenes era um mestre em usar o humor para amenizar suas interações com pessoas desagradáveis. Quando insultado por um homem careca, Diógenes respondeu: "Não vou insultá-lo de volta, mas apenas parabenizar seu cabelo por ter escapado de uma cabeça tão ruim." Em outra ocasião, alguém informou a Diógenes que um colega filósofo estava falando mal dele, ao que Diógenes respondeu: "Isso não é surpreendente, já que ele nunca aprendeu a falar bem." Quando um grupo de homens o questionou, Diógenes gritou de volta: "Venham aqui, homens." Ao se aproximarem, Diógenes dispensou-os casualmente, dizendo: "Chamei homens, não escória." Ocasionalmente, porém, o humor que usamos deve ser dirigido a nós mesmos. Às vezes, os insultos contêm um núcleo de verdade. Em vez de ficarmos ofendidos com os insultos que atingem seu alvo, é muito melhor reconhecer que, como todos, temos falhas, peculiaridades, fraquezas e pontos cegos que podem e devem ser objeto de humor. Ao pararmos de nos levar tão a sério e desenvolvermos uma humildade saudável, podemos rir junto com a pessoa que está rindo de nós e, assim, frustrar suas tentativas de nos perturbar. O filósofo francês Montaigne escreveu que um objetivo digno é ser igualmente risível e capaz de rir. Sêneca observou que ninguém é risível quando pode rir de si mesmo. Epicteto afirmou: "Se você ouvir que alguém falou mal de você, não dê desculpas sobre o que foi dito, mas responda: evidentemente, ele não conhece meus outros defeitos, ou só falou dos que ele conhece." Por fim, o maior antídoto para se preocupar demais com o que as pessoas pensam de nós é cultivar confiança em nós mesmos. Se formos inseguros e atormentados por sentimentos de inferioridade, seremos servilmente dependentes da aprovação alheia e sempre temeremos seu desprezo. Por outro lado, se direcionarmos nosso tempo e energia para fortalecer nossa mente e nosso corpo, melhorar nosso caráter, alcançar nossos objetivos e criar uma vida da qual nos orgulhar, então o que os outros pensam de nós, seja bom ou ruim, diminuirá em sua insignificância. Epicteto afirmou: "Se você sentir tentado a buscar aprovação externa, perceba que você comprometeu sua integridade. Se você precisa de um testemunho, seja você mesmo."